crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências sobre o solo. E o tema da aula de hoje é sobre o solo como recurso. Solo brasileiro. Entre os principais usos do solo pelos seres humanos está a agricultura, ou seja, o cultivo de plantas. Essas plantas são utilizadas como alimentos, matéria-prima para a construção de residências, fabricação de móveis e outros produtos. O sucesso da prática agrícola está relacionado tanto ao tipo de solo e da espécie cultivada, como o manejo dele, ou seja, as técnicas utilizadas para prepará-lo e cuidar das plantações. Em razão da grande dimensão territorial, há no Brasil diversos tipos de solo, que são relacionados principalmente às condições climáticas. Os climas equatorial, tropical e subtropical favorecem grande quantidade de chuva, o que colabora para o intemperismo e, portanto, para a formação do solo. O solo pode ser classificado também pelo tipo de formação. Latossolo, de cor avermelhada, com mais de 2 metros de profundidade e sofre muito intemperismo. É ácido e pobre em nutrientes. Solo argiloso. Esse tipo de solo é encontrado em aproximadamente 25% do país. O cultivo de cana-de-açúcar ocupa parte de áreas com esses dois tipos de solo. No passado, o latossolo vermelho era chamado de terra roxa, expressão resultante de uma tradução equivocada do italiano para o português. Os imigrantes italianos que trabalharam nas plantações de café chamavam esse solo de rosso, que significa vermelho. Atualmente, com a ajuda da tecnologia, plantam-se nessas terras, além de café, trigo, soja, milho e cana-de-açúcar, entre outros produtos. O solo e a agricultura. Você já ouviu falar sobre a expressão solo fértil? A palavra fértil remete à vida que pode crescer nesse solo. Um solo fértil, portanto, é aquele em que plantas, animais ou outros seres conseguem sobreviver e se desenvolver sem grande dificuldade. Por outro lado, um solo infértil abriga poucos seres vivos e pode parecer completamente sem vida. Esse conceito, porém, é relativo. Assim como os seres vivos têm necessidades diferentes, um solo infértil para uma planta, por exemplo, pode ser fértil para outra. Manejo do solo. Apesar das particularidades de solos e plantas, é possível alterar as características do solo para que uma planta específica possa crescer nele. É comum, por exemplo, manipular o solo para plantar gêneros alimentícios importantes, como arroz, feijão e soja, onde antes eles não se desenvolviam bem. Diversos profissionais, biólogos, geólogos, químicos e agrônomos ajudam a desenvolver e aplicar técnicas no solo para alterar suas características. A esse conjunto de técnicas chamamos manejo do solo. Vamos conhecer algumas delas. Aragem. A aragem do solo consiste em revolvê-lo, quebrando blocos de terra, e isso o torna mais permeável tanto ao ar quanto à água, e possibilita que as raízes das plantas cresçam mais facilmente. Revolver o solo também traz suas camadas mais profundas para próximo da superfície, juntamente com nutrientes que ficam disponíveis para as plantas. Minhocas atuam como arados naturais, pois os túneis que elas constroem aumentam a permeabilidade do solo. Muitos agricultores soltam-nas no solo para ajudar no desenvolvimento das plantações.
Irrigação. As raízes das plantas absorvem do solo água, sais minerais e outros nutrientes de que necessitam para seu desenvolvimento. Portanto, é necessário manter o nível de umidade do solo adequado para cada tipo de planta. Se a umidade no solo for mais baixa do que aquela da qual a planta necessita, pode-se utilizar a irrigação. Para não desperdiçar água, essa técnica deve ser planejada de acordo com o tipo e o tamanho da área de plantio. Rotação de culturas. As plantas têm necessidades nutricionais específicas. Se o mesmo tipo é cultivado no solo por muito tempo, algum nutriente pode se esgotar, tornando o solo infértil para aquele tipo de planta. Para evitar esse problema, pode ser feita a rotação de culturas. Essa técnica consiste em alternar, em intervalos de tempo regulares, diferentes espécies de planta em uma mesma área. Além de possibilitar uma produção diversificada de alimentos e outros produtos agrícolas, essa técnica garante a fertilidade do solo, pois as plantas têm necessidades nutricionais distintas. Adubação. A adubação consiste em enriquecer o solo com nutrientes adicionados a ele na forma de adubo. Os adubos podem ser orgânicos ou inorgânicos. Os adubos orgânicos são esterco, cinzas, farinha de osso, folhas, galhos e cascas de vegetais. Eles são provenientes de seres vivos e, ao sofrerem a ação de seres decompositores, como bactérias, enriquecem o solo com nutrientes. Adubos inorgânicos são o nitrato de sódio, que é um tipo de sal. Esse tipo de adubo ou fertilizante é feito por meio de processos industriais. Apesar de ajudar a tornar o solo mais fértil, os fertilizantes devem ser usados com cuidado. O abuso de seu uso leva à poluição do solo e da água. Além disso, seu manuseio inadequado pode provocar danos à saúde humana e à de outros animais. Adubação verde. A adubação verde é a técnica que utiliza plantas para melhorar as condições de plantio do solo. A presença de determinadas espécies de planta junto aos cultivos protege o solo da erosão e aumenta a quantidade de nutrientes disponíveis para a absorção de outras plantas. As leguminosas, por exemplo, são plantas que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias captam o nitrogênio do ar e o transformam em compostos que as plantas são capazes de absorver, enriquecendo com nitrogênio o solo para o plantio. Drenagem. Assim como a falta de água, o excesso dela no solo também é um problema, pois dificulta a entrada de ar. Tanto as raízes das plantas quanto os vários seres que vivem embaixo da terra precisam de ar para viver. Por isso é necessário retirar o excesso de água por meio da drenagem. Essa técnica pode ser feita com o auxílio de bombas que puxam a água em excesso e a levam para outro local. Este foi o recadinho de hoje sobre o solo como recurso. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.